Olá, estamos de volta com o Inteiro Teor. Sejam bem-vindos. Nesta edição, o programa apresenta iniciativas para assegurar maior acesso da população à Justiça Federal e mostra o início do trabalho do Tribunal para implantar o juiz das garantias, a fim de proteger os direitos individuais e a legalidade do processo já na fase do inquérito policial. Confira comigo. O TRF da Primeira Região lança turmas 4.0 para ajudar no trabalho das turmas recursais dos Juizados Especiais Federais. TRF1 institui grupo de trabalho para realizar estudos sobre implementação do Juiz das Garantias. No IT Notícias, confira as novidades da Primeira Região. É a partir de agora. Vem comigo! Disponibilizar novas tecnologias e inteligência artificial para aproximar a justiça do cidadão. Esse é o foco do programa Justiça 4.0, que estimula os tribunais brasileiros a impulsionarem a transformação digital para que a prestação da justiça seja mais rápida, eficaz e acessível. E aqui no TRF da Primeira Região, muitos projetos são desenvolvidos com esse direcionamento. E em 2024, será a vez do lançamento das turmas 4.0, para ajudar no trabalho de julgamento das turmas recursais dos JEFs. Quem dá os detalhes é Ana Paula Souza. A inovação tecnológica é um caminho sem volta na prestação de serviços públicos e o uso de novas ferramentas tem ajudado a melhorar a atuação do Judiciário. É o que mostra o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Dados do relatório indicam que no final de 2022, mais de 80% dos processos eram eletrônicos, com tramitação média de 3 anos e 4 meses, ou seja, uma duração praticamente 3 vezes menor do que a dos processos físicos, que é de 9 anos e 9 meses. Ainda segundo o Justiça em Números, o crescente ritmo de informatização tem aumentado a efetividade na análise, no julgamento e no encerramento das ações. Um exemplo disso é que em 2021, quase 90% dos processos eletrônicos foram baixados, ou seja, tiveram sua tramitação finalizada. Na Justiça de Segundo Grau, esse índice foi de 93,8%. E no primeiro grau, de 87,9%. De acordo com o relatório Justiça em Números, esses resultados estão diretamente ligados à criação de sistemas tecnológicos que ajudaram a justiça a ficar mais dinâmica. Um desses modelos é o programa Justiça 4.0, que promove soluções digitais colaborativas que automatizam as atividades dos tribunais e otimizam o trabalho dos magistrados, servidores e advogados, e garante, assim, mais produtividade, celeridade, governança e transparência nos processos. No TRF da Primeira Região, a Portaria Presi 1199 de 2023 instituiu núcleos que funcionarão como unidades adjuntas em apoio às turmas recursais dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, nomeadas de turmas 4.0. Essas unidades serão completamente digitais, funcionando em rede e conectadas aos vários estados que compõem a Primeira Região. Para isso, cada seção e subseção judiciária contará com uma sala de atendimento onde o advogado ou a parte poderá ter acesso a essa estrutura digital. Assim, uma pessoa que mora no interior e não tem acesso à internet ou não saiba se conectar, mas queira acompanhar uma sessão de julgamento, poderá fazer isso na sala de atendimento da subseção judiciária mais próxima da sua cidade. Os detalhes desse funcionamento foram apresentados em um encontro virtual realizado pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região, a COGER, e pela Coordenação dos Juizados Especiais Federais, a COGEF, com representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Para o Corregedor Regional, desembargador federal Newton Guedes, a iniciativa é mais uma ação para enfrentar as dificuldades em relação à grande quantidade de processos que tramitam nas turmas recursais.
simultaneamente se quer atingir vários interesses. Uma da prestação judicional mais célere, a outra, a de um conjunto de princípios que vinculam todo o Poder Judiciário. A juíza federal Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida apresentou o projeto, ressaltando que a finalidade de implantação das turmas 4.0 é sanar dificuldades como a falta de especialização por matéria e o desequilíbrio da carga de trabalho. O Núcleo de Justiça 4.0 nada mais é do que uma unidade judiciária virtual. Nós temos 19 turmas recursais, né, em diferentes localidades. Nem todas as capitais da primeira região têm turma recursal, isso desde a criação. E aí, como é que se poderia, então, aperfeiçoar esse modelo para a gente poder ter, então, prestar um bom serviço jurisdicional em toda a primeira região? Bom, a proposta seria, primeiro, equalizar a distribuição, porque equalizando nós vamos aproveitar da melhor forma possível a nossa força de trabalho. O segundo objetivo é aumentar o acesso à justiça. E o terceiro objetivo seria especializar também as unidades de julgamento. E aí, os núcleos de justiça 4.0 se mostraram como uma solução que poderia atingir todos esses objetivos. Segundo a portaria, as turmas 4.0 terão a mesma composição e compartilharão a estrutura das turmas recursais a que se vinculam. A redistribuição de processos a essas turmas será feita de forma a equalizar a distribuição processual entre as relatorias. As sessões de julgamento das turmas 4.0 serão realizadas de forma remota pelos meios tecnológicos de comunicação, sem necessidade de comparecimento presencial das partes, advogados ou procuradores, e deverão prestar atendimento remoto ao público por meio do balcão virtual. A previsão é que as turmas comecem a funcionar em janeiro e, para o coordenador dos JEFs da primeira região, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, é fundamental uma interlocução com agentes públicos de todas as esferas de poder para propagar a iniciativa e levar a justiça a lugares mais distantes, já que a primeira região é extensa e encara diversas realidades regionais, inclusive de localidades com pouco acesso à tecnologia. Nós estamos estabelecendo parcerias com as prefeituras dos estados assim, mais, digamos assim, esvaziados de presença da Justiça Federal em sua geografia. Então, nós temos o caso de Boca do Acre, que está a mais de 1.000 quilômetros de distância de Manaus. Nós temos um caso no Piauí de Bom Jesus, a mais de 300 quilômetros, e assim são diversos casos. Caso da Ilha do Marajó, doutora Maria Cândida, fica também distante. Então, e essas distâncias geralmente estão em estados que têm índices baixos de desenvolvimento social. Então, isso é necessário fazer essa expansão. No final de agosto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou que a alteração no Código de Processo Penal que instituiu o juiz das garantias é constitucional, cabendo agora aos tribunais a regulamentação e a implantação do novo sistema, que é de aplicação obrigatória. No TRF1, o trabalho já começou, com a formação de um grupo que está tratando do tema. Fátima Uchoa acompanhou uma das reuniões do GT. Você sabe o que é juiz das garantias? Não faz nem ideia. Nem ideia, o que é? De garantia? Juiz de garantias. Existe isso aí? Não. Faz ideia do que seja? Não. Não faço a mínima ideia do que seja, desculpa. É um juiz que garante alguma coisa. É fácil de entender a falta de conhecimento de um tema tão recente, né? Afinal, foi em agosto deste ano que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Lei 13.964 de 2019, conhecida como o pacote anticrime, que alterou o Código de Processo Penal e instituiu, entre outras coisas, o juiz das garantias. Além disso, ficou estabelecido que a regra é de aplicação obrigatória, cabendo aos estados, ao Distrito Federal e à União definir
definirem como vai funcionar as unidades em cada esfera. Mas, afinal, o que é juiz das garantias? Quem explica é o desembargador federal Marcos Bastos, coordenador do grupo de trabalho instituído no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região para tratar do tema. A ele, juiz das garantias, é incumbido o controle da legalidade de todos os atos praticados na fase da investigação criminal, quer dizer, a fase da apuração policial dos ilícitos, né, dos crimes em geral. Então, o juiz das garantias ele vai intervir sempre que o investigador, a autoridade policial ou o próprio Ministério Público precisarem de uma decisão, de uma manifestação judicial que, de alguma maneira, afaste algum direito ou garantia individual da pessoa investigada, do cidadão ou da cidadã que esteja sendo investigado. Desse modo, segundo o desembargador federal, o juiz das garantias só atuará no âmbito do processo penal até a conclusão do inquérito policial ou do procedimento investigativo, com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. A partir disso, caberá a um novo magistrado, o chamado juiz da instrução e do julgamento, assumir a análise para o recebimento da acusação. Para a implementação desse novo sistema, o grupo de trabalho da Primeira Região está promovendo estudos com o objetivo de apresentar as opções mais viáveis à presidência do tribunal. Desde a opção quanto à forma de implantação do juiz das garantias, se nós vamos ter vários juízos especializados nisso, se nós não vamos ter juízos especializados, se teremos soluções outras que não essa, e também propor, se for o caso, à presidência que, por sua vez, encaminhe ao Conselho da Justiça Federal e ao próprio Superior Tribunal de Justiça a criação de cargos para atender a essa demanda nova do juiz das garantias. Além do desembargador, o GT conta ainda com os juízes federais Jefferson Schneider, Paulo Augusto Moreira Lima e Bruno Hermes Leal. Outros juízes federais de varas criminais da Primeira Região ou servidores dessa área poderão participar dos trabalhos. Os tribunais têm até agosto de 2025 para implementarem um novo sistema a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O grupo do trabalho vai operar em duas frentes. Ele vai, de forma imediata, ele vai deliberar, tendo em vista a realidade da nossa região, que é extremamente heterogênea, sobre as melhores maneiras de se implantar em cada seção judiciária a figura do juiz das garantias, e aí todos os modelos estão na mesa, tá? Isso que vai ser objeto de deliberação. Ao lado disso, ele vai também propor à presidência, de uma maneira fundamentada, com base nas nossas demandas, com base no que as estatísticas na Primeira Região podem nos indicar, né, os números, a criação eventual de outras unidades judiciárias para atender também a essa especialização do juiz das garantias. Confira agora com William Nascimento as últimas novidades da Justiça Federal da Primeira Região. É no IT Notícias. A 11ª turma do TRF1 entendeu que a Caixa Econômica Federal deve pagar a uma cliente mais de R$ 62 mil por danos materiais e R$ 5 mil por danos morais, devido a movimentações fraudulentas efetivadas em sua conta bancária. Embora a Caixa tenha alegado que não houve fraude eletrônica, pois os saques foram realizados com cartão e senha pessoal da correntista, o relator do caso, desembargador federal Rafael Paulo, destacou que a instituição foi negligente ao permitir várias transações atípicas do perfil de movimentação da conta. O extrato bancário da autora mostra que foram efetivadas várias transações por determinado tempo, como saques em terminais de autoatendimento, compras debitadas, pagamento de boleto e envio de transferências eletrônicas que ocorreram de forma recorrente e de vários terminais. Decisão da 12ª turma do TRF da Primeira Região confirmou que as universidades públicas brasileiras têm o direito de definir os meios para a revalidação de diplomas estrangeiros, assim como os critérios de avaliação. E foi com base nesse entendimento que o colegiado confirmou a sentença que negou a um médico o pedido de abertura do processo de revalidação simplificada do diploma estrangeiro de medicina perante a Universidade Federal do Amazonas.
o médico defendeu que preenche os requisitos normativos para ter direito à tramitação simplificada, mas, ao examinar a apelação, a relatora, desembargadora federal Rosana Noia Alves Kaufmann, destacou que o Superior Tribunal de Justiça afirmou a tese de que a Lei 9.394 de 96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade, inclusive na determinação de processo seletivo para a revalidação. Termina agora o Inteiro Teor, mas você pode continuar sabendo das novidades da Justiça Federal nas redes sociais. Inscreva-se no canal do YouTube do TRF1 e siga a gente no Facebook e no Instagram. E na semana que vem eu estou de volta com mais uma edição do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!